O texto que eu vou ler agora foi escrito por Júlio Brissac, analista-chefe e diretor aqui da Rural Business. Começou a temporada de ficar falando bobagem sobre o Brasil e a Amazônia, e assim manter as tentativas de explorar a região de forma muitas vezes clandestina e, por tabela, continuar comprando barato os produtos ligados ao agronegócio do Brasil. Como de praxe, vão mais uma vez te dizer que o desmatamento e as queimadas na Amazônia refletem a falta de um plano para conter a degradação da floresta. Vão bater na tecla que a destruição da porção brasileira do bioma Amazônia vai aumentar, mas esquecem de dizer que desde que o mundo é mundo, o intervalo de junho a setembro ou outubro é justamente dos meses mais secos do ano, numa região onde as queimas acontecem naturalmente na floresta, e não apenas no Brasil, mas nos demais países que fazem parte desse bioma, como Guianas, Suriname, Venezuela, Equador, Peru e Bolívia. E não precisa nem dizer que você vai ver a BBC e outras agências de notícias internacionais colocarem a pauta da Amazônia de novo na vitrine. Mas quem é que banca toda essa conversa? Na semana passada, um grupo de 29 fundos de investimentos enviou uma carta a 7 embaixadas brasileiras em países europeus, Japão e Estados Unidos, onde pediu encontros com representantes do governo brasileiro para discutir o aumento da devastação na floresta. Mas o que esses fundos, que ninguém divulga os nomes, realmente defendem? Seriam interesses ambientais ou econômicos? Só para refrescar sua memória, na estação seca do ano passado, o Brasil ganhou as manchetes de jornais, TVs e sites de todo mundo, com jogadores de futebol, cantores e políticos oportunistas falando bobagem sobre o aumento da destruição da floresta, mas escondendo os seus reais interesses. E a BBC News Brasil já divulgou que a situação este ano pode ser ainda mais grave que a vista em 2019, reforçando, é claro, que as ações do Exército Brasileiro não têm sido eficazes, segundo especialistas consultados pela agência. Mas para o climatologista professor Dr. Ricardo Augusto Felício, autoridade nesse assunto, como de praxe, a tentativa de deixar a Amazônia nas mãos de estrangeiros já começa errada pela definição. Um certo instinto que tenta monitorar isso não consegue definir nem o que são queimadas e o que são incêndios florestais naturais. Queimadas têm hora para começar e terminar e são utilizadas por tempos imemoriais pela agricultura para preparar terras para plantio, aprendida com os próprios índios. É também utilizada para a extinção de pragas no campo. Já incêndios florestais ocorrem em períodos de seca e são fenômenos naturais que ocorrem justamente quando as florestas têm excedente de produção vegetal, que será reciclada no período de seca. O professor Felício continua explicando que variações interanuais de incêndios florestais ocorrem como todos os demais fenômenos da natureza. Ora temos mais incêndios num ano, se tiver muito seco ou grande volume de material biológico, e ora temos menos, caso o oposto aconteça. Mas a quantidade pouco varia. Depois que começamos a denunciar isso, o próprio INPE ainda não definiu esses pontos de calor, mas atribui todos eles às queimadas, o que não é correto, pois sem uma metodologia adequada será impossível definir o que é um e o que é outro. E para os inocentes de plantão, ou especialistas em difundir bobagens com interesses múltiplos, o professor Dr. Ricardo Augusto Felício também lembra de algo extremamente importante, que assim como pega fogo aqui, pega fogo lá. Incêndios acontecem em todo o mundo, mas a mídia internacional só gosta de falar da Amazônia, espaço que nem mesmo o monitoramento brasileiro consegue cobrir em sua totalidade. E finaliza alertando que é preciso mais rigor científico nessas avaliações. Mais uma vez, a equipe Rural Business alerta que, como já podemos ver, o tema Amazônia será novamente exposto na mídia este ano, principalmente pela parte da imprensa montada para só tocar notícia contra o Brasil e assim conseguir lucrar, seja freando o desenvolvimento desse país, seja mantendo as explorações clandestinas na Amazônia.
E aí, vai ficar sem ter acesso às informações diárias para os mercados de grãos e proteína animal da Rural Business? Acesse agora mesmo ruralbusiness.com.br. Pacotes de informação a partir de R$ 9,90 por mês. Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje.